Olá para todos, olá para todas. Aqui quem tá falando é a professora Maria Clara de Lima, do projeto Educa. Hoje a nossa aula de Química vai ser uma aula de revisão. A gente vai estar aí revisando a aula que vocês viram semana passada sobre funções orgânicas 2. Então prepara tua caneta, prepara teu papel para você fazer aí as suas anotações e não deixar passar mais nada nessa aula. Então a gente vai começar com os compostos carbonílicos, que são os aldeídos e as cetonas, são aqueles compostos que têm o grupo funcional carbonila, tá? A carbonila, lembrando aí para vocês que é esse grupo aqui, ó, que eu tô circulando com o meu indicador, com o meu pincel indicador. A gente tem aqui um carbono com a dupla oxigênio, tá? Então a gente chama esse grupo aqui de carbonila. Lembrando que os aldeídos e cetonas, por conta da presença desse grupo, são substâncias polares, tá bom? Então elas vão estar aí tendo uma boa solubilidade em água. Ó, o que é que vai diferenciar se você vai ter aldeído ou cetona? Você vai ter que observar se esse seu grupo carbonila ele vem ligado a um radical e a um hidrogênio, ou se ele vem ligado a dois radicais, tá? Cada lado ali da carbonila vai ter um radical de carbono, né? São compostos de carbono aí ligados de cada lado. Se você tiver um radical e um hidrogênio, você vai ter um aldeído. Se você tiver ali ligado à sua carbonila dois radicais, você vai ter uma cetona. O grupo carboxila vai ser o grupo dos ácidos carboxílicos, tá? Também é um grupo super importante. E a carboxila, a bichinha é fácil de identificar, minha gente. Ela já é ali carimbada, sabe? Aquela figurinha repetida. Você não tem como esquecer a cara dela, ó. A carboxila, ela é um carbono ligada com a dupla ligação ao oxigênio e uma ligação simples a uma hidroxila, né? Um grupo OH. Então, ó, aqui a gente tem o ácido metanóico, que é o ácido mais simples que a gente tem, né? O ácido carboxílico mais simples, até porque só tem um carbono, é praticamente a própria carboxila. Então, a gente tem aqui essa estrutura, tá certo? E aqui a gente tem o ácido etanóico, que é o ácido acético, que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, é um ácido super importante também para a indústria. E ele tem essa fórmula aqui, ó. São dois carbonos, sendo que no primeiro carbono a gente tem a carboxila, né, que é a dupla O, e a ligação simples com a hidroxila. Bom, gente, dentro dos ácidos carboxílicos, a gente também tem a categoria dos ácidos graxos, tá? São ácidos carboxílicos de cadeia longa. E eles também são super importantes, tanto para a nossa saúde quanto para a indústria também, né? A gente utiliza aí ácidos graxos até para produzir sabonete. Então, os ácidos graxos, eles são essenciais para os seres vivos. E a gente ingere ele, lembrem-se disso, tá? Através de gorduras que contêm esses compostos, né, que contém esses ácidos. Se a gente ingere esses ácidos graxos sem a presença de uma gordura, a gente pode acabar se intoxicando, tá? Porque esses compostos são tóxicos da forma pura deles. A exemplo dessas gorduras que contêm esses ácidos, a gente tem o ômega 3 e o ômega 6, que são fáceis de encontrar aí na farmácia, né? A gente vai em qualquer farmácia assim e consegue encontrar essas substâncias para comprar, o ômega 3 e o ômega 6, que a gente acaba suplementando para conseguir ter esses compostos de forma saudável para a nossa suplementação. E lembrando também que esses ácidos são substâncias polares, tá? Mesmo eles sendo ácidos de cadeia mais longa, eles também serão polares. Sal de ácido carboxílico vai ser uma substância, né, vai ser um composto que vai se dar através da reação de um ácido carboxílico com uma base. Então, a gente tem como exemplo aqui o ácido etanóico, tá? O ácido acético, que a gente acabou de ver aí no exemplo anterior, reagindo com hidróxido de sódio, que é uma base inorgânica. E aí, a gente fazendo essa reação, a gente vai ter o etanoato de sódio sendo formado mais água. A gente viu já, né, que uma reação de neutralização, ou seja, a reação de um ácido com uma base, a gente vai formar um sal mais água. Nesse caso aqui, o que está acontecendo? Ó? Esse hidrogênio aqui, do OH, da carboxila, ele vai sair, esse hidrogênio, e ele vai dar lugar para o sódio, que vai se ligar com esse oxigênio aqui. Esse hidrogênio, meu amor, ele sozinho não vai ficar, entendeu? Porque aí ele faz a fila andar, então ele vai se ligar com o OH aqui, ó, com essa hidroxila da base e vai formar água. A mesma coisa acontece aqui para o ácido benzoico, reagindo com hidróxido de potássio. Então, ó, esse hidrogênio aqui vai sair, vai dar lugar para o potássio, que vai formar o benzoato de potássio mais a água, né?
que é esse hidrogênio aqui se juntando com essa hidroxila da base. Aí você pode dizer, mas Clara, como assim? Não entendi como é que se liga, isso aqui tá meio esquisito. Já mostro pra vocês, tá? Ó, a gente vai ver que isso aqui vai formar... Oxe, eu passei sem querer, gente, desculpa, ó. Aqui a gente tem um carbono com a dupla oxigênio mais um hidrogênio. Tá vendo? Então, é esse hidrogênio aqui que ele tá saindo para dar lugar ao potássio e tá se juntando aqui também com essa hidroxila da base para formar H2O. Beleza? Vamos continuar. Aqui agora a gente vai ter éster de ácido carboxílico, tá? Esses compostos, eles são derivados de oxiácidos. E isso acontece, né? Essa derivação, digamos assim, ela vem através da substituição da hidroxila do ácido por um grupo alcócido de um álcool. Claro, eu não entendo nada, então vem comigo que a gente vai ver aqui a reação. Ó, você tem aqui, tá vendo, ó, o ácido e o grupo alcócido. Eles vão reagir de forma que essa hidroxila aqui do ácido vai ser substituído por esse grupo, ó. Ela sai e esse grupo aqui entra. Aí o que acontece? Esse hidrogênio daqui se liga com essa hidroxila daqui, formando água. Beleza? Show de bola. Então aqui a gente tem mais ou menos a forma de um éster para vocês identificarem, tá? Você vai ter um carbono, ó, com a dupla oxigênio, com a dupla simples com oxigênio, e de cada lado a gente vai ter um radical. Esse radical R aqui, sem nenhuma numeração, é o radical que se liga ao carbono. E o R1, no caso, que é o radical 1, se liga ao oxigênio, tá certo? Que não tem a dupla ligação. Prestem atenção nisso, tá? Carimbem também isso daqui na memória de vocês, que vai ser show, vocês não vão esquecer e vai dar tudo certo na hora da prova. E lembrando que também esses compostos são polares. Por que eu sempre estou batendo nessa tecla da polaridade, gente? É muito comum cair questão do verdadeiro ou falso, ou questões daquelas de quais afirmativas estão corretas, quais afirmativas estão falsas, com esse tipo de informação aqui, falando das funções orgânicas, falando dos compostos. Então, vão carimbando isso aí também, para vocês não esquecerem, tá? Isso é importante na hora da prova. Lipídios. Achei importante trazer, é raro cair em prova, tá, gente? Poucas pessoas trazem isso, mas vai que, né? A gente não sabe o que pode ter na prova, apesar da prova do Enem ser um pouco previsível, mas eu acho interessante a gente estar revendo isso aqui. Lipídios, gente, eles são óleos e gorduras, tá? Por exemplo, o óleo de cozinha, né? O óleo de soja, o azeite de oliva, né? Que é um óleo também. E eles diferem entre si, né, óleos e gorduras, pelo estado físico. A gente tem que as gorduras são sólidas e os óleos, eles são líquidos. Quimicamente, tá, eles são ésteres de ácidos graxos e glicerol, ou seja, eles são triacilgliceróis. Beleza? Eles têm aqui tem o triacilglicerol pra gente ver, e eles basicamente têm essa carinha aqui que a gente tá vendo, ó. A gente vai ter três ligações desse tipo aqui, ó. Tá vendo? Um radical ligado com oxigênio, ligado com outro oxigênio, com a dupla oxigênio e outro radical. Isso aqui 3 vezes. Amina. Amina é um assunto também, é uma função orgânica, desculpa, gente, também super importante, tá? A maioria dos vestibulares traz esse assunto com casquinha de banana, justamente para você fazer confusão, porque tem um outro grupo parecido com esse que vocês também viram na aula passada, que é o grupo amida. Então, prestar atenção nessas diferenças e o que é que caracteriza o grupo C-amina ou amida faz toda a diferença para você não perder questão por besteira. Porque é sério, né, gente? É besteira essas casquinhas de banana, tá? Então, ó, um ou mais grupos alquila ou arila ligados ao nitrogênio vão configurar o grupo funcional amina, tá? Ela pode ser primária, secundária, terciária, de acordo com o número de grupos carbônicos ligados ao nitrogênio. Então, se eu tiver 3 grupos carbônicos ligados ao nitrogênio, ela é terciária. Se eu tiver 2 grupos carbônicos ligados ao nitrogênio, ela vai ser secundária. E se eu tiver só um grupo carbônico ligado ao nitrogênio, ela vai ser primária, tá? Então, ó, a gente tem aqui o grupo amina, ó, tá vendo, ó? Que no caso aqui, ela é uma amina primária, porque ela tá ligada só a um carbono, esse nitrogênio aqui, e ligada a 2 hidrogênios. A gente chama ela de metilamina. E também tem a trimetilamina, ó, como vocês podem observar, que é uma amina terciária, é uma amina ligada a 3 grupos carbônicos, tá?
Então, a amina, basicamente, é um nitrogênio ligado a um grupo carbônico, podendo estar ela ligada só a grupos carbônicos, como esse exemplo aqui, ou a grupos carbônicos e hidrogênio, tá? Mas é basicamente isso, a amina se liga a carbono e hidrogênio e só. Podendo se ligar também só com nitrogênio, se for o caso de uma amina terciária. Elas possuem, tá, gente? Ó, a amida, no caso, lá vou eu, sem ler o título para vocês. A amida, ó, elas possuem o nitrogênio ligado à carbonila, tá? Então, aqui, de novo, a gente vai ter a carbonila. Só que se você tiver sua carbonila lá ligada ao nitrogênio, você vai ter uma amida. Então, pega aí essa carbonila que você viu lá no aldeído, na cetona. Agora, você imagina ela, carimba ela com o nitrogênio. Pronto, vai ser a amida, certo? Então, a amina, você só pode ter o nitrogênio ligado a hidrogênio e a carbono, enquanto que a amida você vai ter ela ligada ao hidrogênio, desculpa, e a um grupo carbonila, tá? Teve carbonila junto com nitrogênio, papum, a filha é a amida do que a gente tá falando. Então, aqui a gente tem a metanamida, tá, gente? Ou a formamida, como aparece em algumas literaturas. E as amidas, tá? Elas são as mais conhecidas, são as poliamidas e as proteínas, tá? Um exemplo de poliamida, por exemplo, é o nylon, né? Que a gente utiliza aí para um monte de coisa, tá aí na indústria têxtil também, enfim, para vários produtos diferentes. E as proteínas, inclusive as proteínas do nosso corpo, dos nossos músculos, são compostas de amida, né? Tem o grupo funcional amida. Desculpa aí, vamos fazer essa pequena correção. Então, agora a gente entra no exercício, para a gente poder fixar bem esse conteúdo. Exercício não, né? Exercícios, porque eu trouxe alguns para vocês. E também tem a ficha complementar com outras, com 15 questões, tá? Essas questões que eu respondo aqui eu tirei da ficha, então dá para vocês terem uma ideia de mais ou menos a dificuldade, né? O grau de dificuldade da listinha que vocês têm que fazer. Não tá nada de outro mundo, eu asseguro. E tem também bastante conteúdo que costuma cair no Enem, o jeitinho que o Enem gosta de abordar esses assuntos. Então, deem uma olhada. Pra gente poder fechar aqui, bem fechadinho, esse remember, né? Essa revisão, a gente tem aqui esses compostos, no qual a gente tem que dizer a que funções pertencem esses compostos aqui, tá? Então, ó, o primeiro deles, a gente já de cara observa que tem uma dupla oxigênio com hidrogênio, então, aldeído. O segundo, a gente tem uma hidroxila aqui ligada a um carbono terciário, né? Um carbono que tem aí junto dele outros dois grupos carbono, então um álcool. Esse aqui a gente tem uma dupla O com OH, ou seja, uma carboxila. Puxa na memória é o quê? Ácido carboxílico. Nesse aqui, ó, a gente vai ter um oxigênio entre dois grupos carbônicos, então é um éter. Nesse, a gente vai ter aqui uma dupla O também entre dois grupos carbônicos, né? Uma dupla O num carbono terciário, então a gente tem que é uma cetona. E por último, a gente tem aqui um carbono, né? Com a dupla oxigênio ligada a um oxigênio e um grupo fenol, que é um éster, né? Ou um éster de ácido carboxílico. Mas nesse caso aqui a gente chama só de éster mesmo, porque é mais abreviado e também é como mais aparece na literatura, tá? Deixa eu já adiantar para vocês. Então, ó, para as moléculas a seguir, circula e atribua o nome de todas as respectivas funções orgânicas presentes. Se você quiser, você pausa isso aqui agora e você tenta fazer sozinho para ver se você está afiado. Se não, me acompanha aqui nessa resolução que a gente vai dar o nome de todos eles agora. Então, ó, a primeira de todas aqui a gente já identifica o álcool. A gente tem essa outra aqui, ó, que se você lembrar do que a gente acabou de ver, você já vai saber que isso aqui é uma amina. A gente tem também aqui, ó, essa C-O, que é uma cetona. Nesse outro aqui, a gente tem o nitrogênio, ó, junto com a carbonila. Então, se você também puxar da sua memória, você sabe que é uma amida. Aqui, a gente vai ter, deixa eu ver qual que foi que eu marquei aqui primeiro, porque a gente tem aqui, ó, 3 cetonas e aqui no meio a gente tem um álcool. Então, ó, 3 grupos cetona, um grupo álcool. Esse aqui, se você falar álcool,
Poxa vida, vou ficar chateada, porque é um fenol, tá? Lembre-se também de olhar os detalhes, gente, porque aqui a gente tem um anel aromático. Aí você pode dizer, mas aqui também não tá ligado ao anel, lá. Gente, aqui é um anel aromático. Tá vendo aqui, ó, as duplas ligações, o anel aqui, então é um fenol, beleza? Desse lado aqui também a gente tem muito o que fazer. Então aqui a gente já identifica, ó, um carbono ligado a uma dupla oxigênio, mais outra ligação aqui com oxigênio, mais um radical. Isso daqui é um éster, né? Ou éster de ácido carboxílico. Gente, lembra que vai ser muito parecido o éster com com ácido carboxílico, tá? Por quê? Porque aqui, em vez de você ter um hidrogênio, você vai ter um radical, você vai ter outro composto carbônico. Então, você vai ter a dupla O com A simples de oxigênio, mais alguma outra coisa que não vai ser hidrogênio, né? Um composto, um radical carbônico. Então, você sabe daí de cara que é um éster, tá? Por isso que o nome completo, a gente fala éster de ácido carboxílico. Aqui a gente tem a amida, tá certo? Da mesma forma que a gente viu aqui, a gente tem um grupo, ó, nitrogênio junto com a carbonila, então vai ser amida. Aqui a gente tem uma amina, tá vendo? A gente tem nitrogênio ligado só a carbono e a hidrogênio. E aqui, por último, a gente tem nosso queridinho ácido carboxílico, que para mim é um dos mais fáceis de identificar, porque ele tá sempre ali no finzinho da cadeia e é sempre uma dupla O e uma hidroxila juntinho dele. O exercício 2, vamos lá. Isso aqui tá na ficha de vocês, tá, gente? Sobre um composto que pode ser utilizado na indústria de alimentos como flavorizante, cuja fórmula estrutural é essa aqui, ó, que a gente está observando, é um anel aromático ligado a um CHO, são feitas as seguintes afirmativas. Então, ó, ele chega aqui e diz, poxa, isso aqui é um alceno. Falso, né? Falso, a gente tá vendo que não é um alceno, aqui a gente tem um grupo funcional já ligadinho aqui. Pertence à função aldeído. Verdadeiro. Por quê? Porque aqui eu vou ter um carbono, ó, com uma carbonila. Eu vou ter aqui uma dupla O mais um hidrogênio aqui. Então, sim, pertence à função aldeído. Tem fórmula molecular C7H6O. Então, aqui a gente tem que pegar o lápis, amiga. Não tem outro jeito não, tá? Ó. Ai, peguei a corzinha que eu não queria. Eu quero esse aqui. Vamos lá. Ele fala que tem essa fórmula C7H6O. Aqui a gente sabe que é um hexágono, né? Então, a gente vai ter 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó. Só que aqui a gente tem mais esse 7. Então, C7, ó. H. Com cada... Eita, bagaceira. Gente, eu sou péssima para escrever com esses lápis daqui, desse computador. Meu Deus do céu. Então, ó, hidrogênio. A gente vai ter um em cada carbono desse, então a gente vai ter 6. Peraí. Vai ser um carbono. 1, 2, 3, 4. Não, mentira. Vai ser 5, 6. E o oxigênio. Então, verdadeiro, ó. Verdadeiro. Esse aqui também foi verdadeiro. Esse aqui foi falso. E a afirmativa 4. Tem 6 carbonos secundários. Falso, né, gente? A gente sabe que isso aqui é falso. Então, pela análise das afirmativas, conclui-se que somente estão corretas a afirmativa 2 e 3, que no caso configura como resposta certa a letra C. E eu acabei riscando aqui a resposta. Mas enfim, gente, a resposta certa é a letra... Eu vou deixar assim mesmo, como se fosse um X, tá? Que vocês entendem, ó. Letra C, o gabarito. Terceiro quesito. Nos compostos orgânicos, além do carbono e do hidrogênio, é muito frequente a presença do oxigênio. Ok. Né? A gente sabe que tem grupos funcionais aí que tem o oxigênio. Assinale a alternativa em que 3 compostos apresentam oxigênio. Então, vamos lá. Formaldeído é um aldeído, tem oxigênio, ok. Ácido acético, a gente tem lá, né, a carboxila, que tem oxigênio, então ok. E cloreto de etila. Cloreto de etila, gente, não tem oxigênio, tá? Trinitrotolueno, etanol e fenilamina. Então, ó, fenilamina não vai ter oxigênio, então tá falso. Ácido fórmico, butanol 2 e propanona. Opa! Ácido fórmico tem, né? Porque é um ácido carboxílico. Butanol é um álcool, então tem sim o oxigênio lá da hidroxila. E propanona é uma acetona, então ele tem também oxigênio.
acho que a gente já achou a nossa resposta aqui, letra C, hein? Isoctano, metanol e metoxetano. Esse isoctano aqui não tem, tá, gente? Oxigênio. O metanol tem, o metoxetano tem também, mas esse isoctano não. Acetato de isobutila, metilbenzeno e hexeno 2. Então, aqui a gente tem oxigênio, aqui a gente tem oxigênio, mas aqui a gente não tem oxigênio. Isso aqui é um hidrocarboneto, né? Então, tchau, tchau. Opção E, a gente fica realmente só com a letra C como resposta correta. Vamos passar aqui. Questão 5. Essa é da Unirio, tá? Então, ó, uma recente pesquisa da Universidade da Califórnia, publicada no Journal of the American Medical Association, relacionou a terapia de reposição hormonal pós-menopausa ao aumento do risco de desenvolvimento de câncer de mama, pois os hormônios alteram as características dos tumores e atrasam, assim, o diagnóstico da doença. Há 2 tipos distintos de hormônios sexuais femininos, sendo um deles a progesterona, cuja estrutura apresenta um grupo funcional correspondente à função 2 pontos. Então, ele dá pra gente aqui a molécula, ó, da progesterona. Então, o que acontece? A gente vai ter aqui um C ligado, um carbono ligado a oxigênio ligado a outro grupo CH3 e outro grupo aqui que ele já colocou o dupla O pra gente. Só que esses 2 grupos aqui, tá, gente? Eles são basicamente iguais, porque você vai ter aqui, ó, um carbono ligado a aos outros 2 carbonos, né? Esse aqui é o CH3. Esse aqui é o resto, digamos assim, né, da cadeia lá. Ele tá aqui nesse pentano, digamos assim. E aqui a gente tem, ó, a ligação dupla com oxigênio. Então, as 2 funções que a gente tem aqui é cetona. Certo? Você tem um carbono terciário ligado a uma dupla oxigênio. Então, ó, letra B. Terciário não, desculpa, gente, secundário. Aqui a gente vai ter esses 2 carbonos, com uma dupla O aqui, né? E ele ligado a outros 2 radicais carbônicos também. Então, letra B, cetona. Questão 11, também tá na ficha de vocês, tá? O cheiro de peixe podre é indicativo da presença da substância X. Então, ele tá aqui todo misterioso, né? Ele fala que é uma substância X. Vamos ver o que é. Que apresenta as seguintes características. Primeiro, ele fala que ela é uma amina terciária. Se ela é uma amina terciária, a gente já sabe que o nitrogênio do grupo amina vai estar ligado a outros 3 grupos, ó, carbônicos, tá? Isso aqui configura uma amina terciária. Seus carbonos apresentam 9 ligações sigma sp3. Então, quer dizer que só tem, tá, gente, ligação simples. Se são 9 ligações sigma sp3, eles podem estar, tá vendo aqui, ó, todos eles com hidrogênio, para completar aqui as ligações. Então, ó. Todos eles vão ser CH3, tá, gente? Isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Aqui vai ter outro hidrogênio, outro hidrogênio, outro hidrogênio. Possui uma cadeia heterogênea. Então, quer dizer que não é uma cadeia linear. Beleza, a nossa cadeia tá heterogênea. E sua massa molar é igual a 59 gramas por mol. Beleza. Então, a gente já fez um esboço dele aqui, mas ele traz pra gente as fórmulas que ele dá como opção pra gente ver na questão. Então, a gente tem a letra A, que a gente tem aqui uma amina, ó, ligada a 2 carbonos, então não é terciária, a letra A tá errada. A letra D, ó, olhando para cá também, ela não é terciária, ela tá ligada a 2 grupos carbônicos apenas. A letra E, ela não é terciária, pelo contrário, ela é primária, ela tá ligada só a esse grupo carbônico aqui. Tomem cuidado, tá, gente? Porque não é quantos carbonos tem na sua cadeia, e sim quantos estão ligados de forma direta com o nitrogênio, tá? Então, se ele é terciário, o nitrogênio tem que ter 3 ligações com o carbono. Letra B, a gente tem aqui C6H5 com a ligação aqui com o nitrogênio, mas a gente vê também que é uma ligação, que é uma amina primária, tá? Porque por mais que eu tenha 6 carbonos para lá, só um dele está se ligando com a amina, então não pode ser a letra B também. Sobra pra gente a letra C, que inclusive é igual ao que a gente acabou de desenhar.
Então, a gente sabe que só pode ser ela correta, mas vamos ver as outras informações, verificar aqui se as outras informações estão corretas, ó. Ele fala que a massa atômica é 59. Então, vamos fazer a prova, né? Isso aqui no vestibular, gente, você tendo certeza, você não faz prova de nada, né? Você já sabe que tá correto, então você marca e vai para a próxima, porque tempo é aprovação. Só que, nesse caso aqui, como a gente tem tempo e a gente quer provar mesmo que a gente acertou, a gente vai fazer esse cálculo. E se você tiver na dúvida também na hora da prova, somar a massa molar no final entre duas estruturas dessas que você tivesse em dúvida também podia ser para você uma questão que você acertaria em vez de você chutar e passar para a próxima. Então, usem as estratégias que vocês tiverem que usar, mas se você tiver certeza, meu bem, não perca tempo, tá certo? Vá-se embora para a próxima. Então, ó, massa molar de 59. A gente tem 3 carbonos, a massa molar do carbono é 12, então vai ser 3 vezes 12, ó, mais. A gente tem 3, 6, 9 hidrogênios, tá? Que tem a massa 1, então eu vou fazer assim, 9 vezes 1, mais a massa do nitrogênio, que é 14. Então, aqui a gente vai ter, ó, 36 mais 9 mais 14. Vou repetir aqui em cima porque, né, enfim. Então, ó, 36 mais 14 vai dar 50. 50 mais 9, 59 gramas por mol é a massa molar dessa substância aqui que a gente desenhou e que a gente viu aqui na letra C. Então, a resposta certa é a nossa letra C. Ó, resposta certa, letra C. Vamos para 12. Ele fala o seguinte, ó. O composto antibacteriano, o ácido oxalínico, é representado pela fórmula estrutural. E pá, ele dá aqui a fórmula estrutural para você, meu bem. E apresenta as seguintes funções. Aí ele traz para a gente aqui as funções... Ai, gente, desculpa. Vou dar uma coçadinha aqui no olho. Para a gente ver quais são as funções que tem no nosso composto. De cara, meu bem, a gente já vai olhando aqui e vai ver que a gente vai ter a função, olha só, ácido carboxílico, certo? A gente vai ter aqui a função amina. A gente vai ter também aqui a nossa função, se eu não me engano, ele não traz todas, ele só traz, não, ele traz todas sim, ele traz as 4 funções, né? A gente vai ter a função éster. E por último aqui a gente ficou com essa. Ai, claro, é um fenol. Não é um fenol, gente. A gente não tem aqui um anel aromático, né? A gente tem só essa dupla O. Então, aliás, gente, isso aqui é um éter, tá? Desculpa. E aqui vai ser uma acetona. Então, a resposta certa pra gente vai ser a letra B. Ó, letra B. Ó, gente, isso que eu acabei de fazer é normal, porque eu confundi o nome, tá? Éster e éter, tá? Mas tomem cuidado para vocês não cometerem esse erro, tá? Porque o nome é parecido, a gente acaba se enganando. Mas lembre-se que se for um éster, você vai ter uma dupla O, tá? Enquanto que o éter você só tem esses oxigênios aqui ligados entre a sua cadeia, né? No caso, entre um grupo carbônico você tem... entre 2 oxigênios você tem um grupo carbônico. E o éster não. O éster você vai ter ali uma dupla O, né? Com um oxigênio e outro radical. Então, lembre-se disso, porque se fosse éster aqui teria uma dupla O. Então, é éter, cetona, ácido carboxílico e amina, dando pra gente aqui a nossa letra B. E é bom que tá na ordem, né? Éter, cetona, amina e ácido carboxílico. Mas ele podia começar por ácido carboxílico e pular para éter, e depois para cetona e amina. Então, anotem os nomes, identifiquem e depois vocês olham as opções, tá certo? As alternativas. Vamos aqui para o nosso último exercício que eu trouxe para resolver com vocês. O restante vai ficar para vocês resolverem sozinhos, tá? Para vocês darem aí o sangue de vocês e absorverem bem tudo que vocês puderem. Sei que é cansativo, mas é necessário, né? Todo mundo aqui quer passar no Enem. Vamos lá. Essa questão é da Universidade Federal de Pernambuco. E ela fala o seguinte: sobre as propriedades de alguns compostos orgânicos, podemos afirmar que os álcools apresentam uma hidroxila ligada ao carbono como grupo funcional, podendo formar pontos de hidrogênio. Verdadeiro, tá? Esse grupo funcional do álcool, ele pode, quando dissolvido em água, formar pontos de hidrogênio.
Então, é uma das coisas, inclusive, que torna o álcool bem solúvel em água. Os ácidos carboxílicos não formam pontos de hidrogênio, falso. A gente sabe que eles formam, inclusive, são compostos também bastante solúveis em água, tá? E por que eles formam, gente? Porque eles têm ali, numa pontinha, o grupo hidroxila, né? O OH. Uma ponta você tem a dupla O e na outra você tem o OH. Então, eles formam, sim, pontos de hidrogênio. Então, tá falso aqui quando ele fala que não, tá? Não formam pontos de hidrogênio e por isso apresentam um ponto de ebulição muito baixo. Falso também, tá? Eles formam pontos de hidrogênio e o ponto de ebulição deles não é baixo. Os ésteres, as acetonas, os aldeídos, os ácidos carboxílicos e as amidas, tá certo? Têm em comum o grupo funcional carbonila. Verdadeiro. Verdadeiro, ó. O grupo que ele fala carbonila é esse aqui, o C-O, tá? A gente tem esse grupo aqui para o aldeído, para os ácidos carboxílicos, para as amidas e para as cetonas também. Então, verdadeiro. Não se confunda, tá, gente? Ele fala que a carbonila faz parte desses compostos. Só que para o ácido carboxílico você vai ter isso aqui, né? Para o aldeído você vai ter isso aqui. Para a amida, né? Você vai ter isso aqui. E por aí vai, tá? Então, prestem atenção nesses detalhes, para vocês não marcarem errado e acabar perdendo uma questão aí por bobagem, certo? Então, ó, aqui foi verdadeiro, aqui foi falso, aqui verdadeiro. Vamos para o quarto. Os aldeídos, assim como os álcools, possuem uma hidroxila como grupo funcional. Falso. Eita, tem nem perigo, meu filho. Os aldeídos são o quê, ó? C-O com a ligação simples aqui com o hidrogênio. Então, isso aqui não é uma hidroxila, né? Hidroxila seria se fosse assim, ó. Certo? Ó, gente, vamos lá. Isso aqui a gente chama de carbonila. Vou escrever aqui para vocês para não ter dúvida, tá? Isso aqui, o COH, é um carbono ligado a uma hidroxila. E uma carboxila é uma carbonila que tem uma hidroxila, que é assim. Então, carbonila, um carbono mais uma hidroxila. Eu não vou escrever não, tá, gente? Se vocês quiserem, vocês escrevem aí. E aqui uma carboxila. Beleza? Deu para entender? Deu para pegar? Vamos lá. Continuando aqui. As aminas são compostos que apresentam a ligação carbono-nitrogênio. Ó, aminas são compostos que apresentam a ligação carbono-nitrogênio como grupo funcional e apresentam um caráter básico. Verdadeiro pra caramba. Muito verdadeiro, tá, gente? Ó, a gente vai ter aqui, ó, o grupo nitrogênio ligado diretamente ao carbono no caso das aminas, certo? Ela pode ser terciária, secundária, ou seja, se for secundária tem 2 carbonos, se for terciária vai ter aqui 3 carbonos. Quando ela não é terciária, né, o restante das ligações, o nitrogênio, ele faz com o hidrogênio, enfim, mas só tem essa ligação direta aqui com o carbono ou hidrogênio, né? Não tem oxigênio no meio, porque senão seria amida. Então, verdadeiro pra caramba. A gente tem aqui o gabarito da questão. Eita, deixa eu apagar tudo aqui para vocês conseguirem enxergar direitinho. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, tudo certo, né? A gente tinha feito isso aqui. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso e verdadeiro. Então é isso, gente. Espero que essa revisão tenha dado para ajudar vocês aí um pouco mais do que a aula que vocês viram semana passada, que vocês consigam absorver esse conteúdo. Não deixem de fazer o exercício, eu sempre toco nesse ponto aqui com vocês, porque é extremamente importante para absorver o conteúdo. Não se preocupem de errar, isso também faz parte do processo. Lembre-se que vocês podem entrar em contato comigo pelo meu e-mail para qualquer tipo de dúvida, tá? Manda dúvida lá para mim, que a gente conversa, a gente se ajuda para vocês terem aí o melhor desenvolvimento nesse assunto, que é um pouquinho chato. É um pouquinho chato. Mas é isso. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.